Olá, bem-vindo ao canal. Hoje eu vou apresentar para vocês é um quadrinho. Ele não é um quadrinho assim. Ó. Peraí, né? É um quadrinho meio diferentão assim em termos da estruturação, mas é um quadrinho, tá? Chama. Faz tempo que eu tô querendo apresentar esse quadrinho aqui. É Jane, a Raposa e Eu, da Isabelle Arsenault e Fanny Britt, da editora Martins Fontes. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Eu acho bonito, é preto e branco, tem algumas gravuras coloridas. Olha que graça. Deixa eu mostrar as coloridas. Tem algumas coloridas, mas eu acho o preto e branco muito bonito. Depois eu mostro mais um pouquinho, mas é esse estilo, tá? Essa história é sobre bullying, tá? Não é explicado a história de uma menina, né? Mas não é explicado o momento que aconteceu, que deflagrou, o que aconteceu para as meninas começarem a fazer bullying com a Helene, tá? Simplesmente aconteceu, começou um dia, porque até então ela deixa assim a entender que ela fazia parte daquela galerinha. E de repente, de um dia para a noite, começam a fazer bullying dela em relação ao peso. Chamam ela de vários nomes, né, sobre o peso dela. E o quadrinho é sobre isso, como que ela vai lidar com essa questão do bullying que é na escola, tá? Especificamente esse bullying, ele ocorre na escola com as ex-amigas dela, né? O comportamento dela é silêncio, tá? Ela não revida, ela não conta para ninguém, ela guarda aquilo para si, né? A história é ela, a mãe dela e 2 irmãos. Ela não comenta com a mãe a esse respeito sobre o que acontece com ela. E os momentos de alívio que ela encontra para poder superar isso é ler, né? Charlotte Brontë, Jane Eyre. Tá? Então aqui depois eu vou contextualizar um pouquinho sobre isso. Então, esse romance da Charlotte é um respiro para ela. É algo que deixa ela um pouco mais centrada, sai um pouco dessa questão da tristeza, da mágoa, da revolta, do bullying. Eu não vou contar a história, né? Mas assim, eu vou fazer um comentário sobre algumas passagens que me chamaram a atenção. Eu vou ler, tá? E depois eu vou fazer um comentário. Essas passagens que eu escolhi é sobre esses momentos de refúgio dela com esse romance, tá? E aí depois eu contextualizo para vocês. Ó. Aí ela coloca assim. Vou começar aqui só com a história mesmo, tá? Jane Eyre vivia na Inglaterra no tempo da Rainha Vitória. Ela é órfã e foi deixada aos cuidados de uma tia rica horrível que a tranca em um quarto mal assombrado para castigá-la por ter mentido, apesar disso não ser verdade. Então Jane é enviada a um colégio interno inglês e só come mingau queimado e ensopado marrom durante vários anos. O que não a impede de se tornar, adulta, é brilhante e magra e sábia. Tá? Aí, outra passagem que ela falando sobre o romance. Olha o que ela fala.
Deixa eu ver aqui. Janier se tornou adulta e brilhante e magra e sábia. Por isso ninguém mais a chamou de mentirosa, ladra e feiosa de novo. Ela dá aulas para uma menininha chamada Adele, que a ama apesar de Janier só ter 3 vestidos austeros e que acha inteligente e que não para de dizer isso. Aí ela coloca, até mesmo o senhor Rockefeller, o dono da propriedade, um homem um pouco velho, mas misterioso e sobrancelhas marcantes, concorda. Sempre pede que ela venha conversar com ele à noite, à frente da lareira. De novo. E Jane que se tornou adulta e brilhante e magra e sábia. Nem fica chocada ao descobrir, no fim das contas, que ela não é nenhum monstro. Aqui, novamente, ela falando, ela está se comparando essa loirinha. Ela está comparando a Janier, que é essa de marrom, com essa loirinha. E aí ela fala assim, o retrato da senhorita Ingram é delicado e cor-de-rosa e sedoso. Já no dela, ela se desenha sem beleza, sem dinheiro e sem família, e sem futuro. Sem a menor piedade, tudo marrom. Ela faz questão de observar os 2 quadros a noite toda, para ter certeza de que as imagens ficarão gravadas em sua cabeça para sempre. Todo mundo tem seus truques, até mesmo a Janier. Deixa eu ver se é a última, o que é. Não, a última é outra coisa. Entende? Então, assim, toda vez que ela está falando, né, da questão da Janier, ela é linda, sábia e magra. Que é, né, o grande conflito dela no bullying, que o pessoal fala que ela tem 80 quilos. E ela não tem 80 quilos, ela tem 40 quilos, tá? Um comentário, tá? A importância da leitura para Helene sobre a obra, né? Na verdade, sobre a Jane, né? Ela admira a confiança, a determinação da protagonista em não se curvar às dificuldades. Helene se identifica com Jane quando a apresenta como uma pessoa inteligente, mas visivelmente muito sem graça. E o que mais ela almeja de Jane, o que mais lhe chama a atenção, ela é magra. Né? E aqui já no finalzinho, tá? Não é spoiler nada, mas que dá para vocês entenderem o quanto pesado é essa questão do bullying para ela. É um momento onde ela vai com a mãe no médico, ela vai fazer os exames gerais, tá? E ela tá ali conversando com o médico, tá? A mãe, ela ali e o médico, tá? Aí fala assim, ó. Helene pesa 40 quilos. Está escrito na ficha do Dr. Zane. É menos do que um insulto na parede do banheiro, mas é mais do que no ano passado. Quando ele revela o número, coloca as mãos na cabeça, arranca os cabelos e imita um grito de horror, como se estivesse num comercial de cereais. O Dr. Zane cai na gargalhada. Aí a Helene, engordei mais ainda. O doutor, você cresceu, você é completamente normal. Helene, mas mesmo assim, um pouco gorda. Não. Sim, um pouco. Não. Sim. Não. E aí ela coloca, sim, sou um salsichão de Toulouse, uma bola de futebol americano, uma garrafa de arangina, uma leitoa, uma almofada de garfos. Faço as meninas fugirem e as raposas também. Minha mãe fica curada. Ela também, quando se pesa, faz a cena do comercial de cereais, principalmente no começo das férias, ou como se fala nas revistas femininas, na estação do biquíni. E aí a mãe dela, mas de onde você tira todos esses absurdos? A fala dela, né? Uma leitoa, bola de futebol.
ela pensa, tá? Na parede do banheiro, no segundo andar, da parede da escada azul, da parede do pátio da escola, da porta do meu armário. Isso eu não conto para ela. Não quero que ela tenha pena de mim. Além disso, como contar? Começo a achar que quanto menos eu penso nisso, mais parece distante. E por aí vai. Tá? Então, assim, essas falas podem dar noção, né, do quanto o bullying é constante no âmbito escolar e como que ela se comporta em relação a ele. Um comportamento muito recorrente entre as pessoas que sofrem bullying é o silêncio, as tentativas de se esconder. Esse comportamento de não explicar o que está acontecendo tem vários fatores. Um deles pode ser a vergonha de estar passando por essa experiência. E mais grave ainda, psiquicamente, a noção de que por alguma razão você o merece. É claro que essa percepção de merecer é algo mais e muitas vezes inconsciente, mas pode também estar associado a um sentimento de menos-valia e de não se achar uma pessoa digna. Na história, eu entendo que Helene tem baixa autoestima, se percebe como uma garota desinteressante, sem atrativos e mais ou menos inteligente. O que mais chama a atenção é que Helene, ela mesma, demonstra um preconceito por si própria. A percepção, a sensação de sua autoimagem é muito maior do que na realidade é. Ela não tem 80 quilos, como as colegas a atribuem, ela tem apenas 40 quilos, mas a sensação que ela tem é que ela tem 80 quilos. Essa é a grande questão, esse é o grande problema. Porque além das meninas falarem, que eu não sei de onde elas tiraram isso, porque não é explicado, a própria Helene se sente, se percebe, se vê com 80 quilos, quando na verdade ela tem 40. Psicologicamente é muito difícil lutarmos com crenças negativas sobre nós mesmos, percepções deturpadas e enviesadas sobre nós mesmos. Geralmente essa crença transborda para o coletivo, criando uma margem para meio que intensificar tal percepção. Portanto, o bullying, neste caso, tem duas vias. O dela própria, que ela própria se auto-agride, ela própria se autodiminui, e das amigas. Talvez por isso o silêncio, o não refutar, porque não é só de fora, é de dentro. Talvez por isso que ela não tenha força para verbalizar, porque, entre aspas, ela concorda, ela sofre, mas lá no fundo ela concorda. E aí é muito difícil você lutar contra isso se você não passar por um processo de amadurecimento, de reflexão e tudo mais, né? Bom, o bullying, muitas pessoas já passam e passarão, infelizmente, por essa experiência tão aterradora e desestruturante psiquicamente, deixando marcas, muitas vezes, por toda a vida. Tá? E aí, eu vou colocar só um trechinho. Assim, eu, na pré-adolescência, né? Adolescente, dos 9 aos 15, não sei, eu tive um distúrbio hormonal e, assim, cresci tudo que eu tinha que crescer, tanto vertical como lateral. Né? Foi um boom, assim, né? E aí, eu sofri bastante bullying, mas principalmente familiar. Né? Ele foi, assim, massacrante, né? Família, mas era mais a família propriamente dita que fazia isso. E teve um episódio, eu devia ter aí, sei lá, uns 15, 16 anos na escola, numa aula de educação física. Uma professora bem infeliz fez uma brincadeira me comparando a um elefante e uma outra garota que também era mais gordinha, mais fofinha, a um hipopótamo. E assim, aquilo foi tão
marcante para mim que aquela imagem, aquela fala dela nunca saiu da minha mente. Aquilo foi assim, avassalador para mim na época. E naquele momento eu desejei que ela um dia passasse por aquilo que eu estava passando, pela humilhação, pela vergonha, pela dor, pela raiva, por tudo que eu sentia. E eu desejei do fundo do coração que ela passasse. Mas passou, os anos passaram, e anos depois, e na época que aconteceu isso, ela tinha acabado de ter um bebê. Era a coisa mais linda do mundo. Era uma boneca de porcelana. Era linda a menina, linda, loirinha, de olhos azuis, fofinha, assim, era uma boneca mesmo. Os anos passaram. Um dia, eu acho que ainda eu era solteira, ainda morava, né, na cidade. Eu me deparei com essa garota, eu reconheci ela, né? E eu fiquei olhando para ela, mas foi um choque tão grande, porque aquela boneca que ela devia estar na pré-adolescência também, aí entre, sei lá, era uma pré-adolescente, para adolescente, também não sei a idade, mas era por aí, 13, 14, 15, 16. Ela cresceu, ela ficou enorme, mas muito, uma obesa mórbida mesmo, uma obesidade mórbida, e o rosto dela era encravado de marcas de espinha. Porque assim, foi tão distante, né, a imagem que eu tinha dela de bebê, com a imagem, eu nunca mais tinha visto ela. Um dia, a gente morava na mesma cidade, né, um dia eu me deparei com ela, anos depois, ela já era uma pré-adolescente, e eu fiquei assim, foi tão impactante, porque eu me transportei para aquela dor que eu tive naquela época, porque eu imaginei a dor que ela sentia, porque com certeza ela sofria bullying, óbvio. Então, assim, é como se houvesse uma conexão, sabe, assim, do que eu havia passado e do que provavelmente ela passava. E aí eu me lembrei, né, daquilo que eu tinha desejado para a mãe dela. E eu fiquei muito, assim, impactada, porque, na verdade, eu queria que a mãe dela tivesse passado por aquilo, né? E não ela. Mas eu, né, não tem nada a ver, eu não sou dono do universo, nada, né? Mas é aquela coisa assim, a mãe que era uma... Será que contribuiu para que a filha hoje fosse daquela forma? E qual será o comportamento dessa mãe, sabendo que com certeza do bullying que a filha dela passa? Né? Então são coisas assim que a gente leva para a vida. Muito triste, né? Mas enfim, são coisas que acontecem. E aí eu só vou finalizar com o texto mais uma vez da Nikita Gil, que eu já falei várias vezes para vocês, daquele livrinho, Poemas e Vorazes, tal, depois eu deixo. Então em outro vídeo eu já deixei ele, da Dark Side. Ela chama assim, Garota Manipuladora, a partir de O Mestre Mandou. Então ela coloca assim, olha que interessante e triste, né, nesse texto. A garota manipuladora diz, você não pode usar branco porque engorda. Por isso, nós todas usamos preto, enquanto ela usa branco. A garota manipuladora diz, não vamos falar com a nova menina da sala. Ela é estranha. Por isso maltratamos essa menina que não fez nada de errado. Só é nova para o nosso velho jeito de viver. A garota manipuladora diz, se você é pobre, não pode andar com a gente.
Por isso, tentamos evitar qualquer humilhação em vez de valorizar quem somos. A garota manipuladora diz: sei que você gosta dele, mas é muita areia para o seu caminhãozinho. E nós, obedientes, paramos de gostar daquele sujeito para que ela possa namorar. A garota diz: esse short ficou muito curto. É só observando quando ela compra o mesmo short. E a garota diz: você será muito mais bonita se os seus olhos fossem maiores. E nós aprendemos a falar olhando para o chão. E a garota manipuladora fica magoada quando falamos que ela é cruel. Ela diz que é a única pessoa que se importa com você. Ela diz discretamente, ameaça destruir você. Ela espalha boatos para fazer você de refém. Quem disse que mulheres são delicadas e não sabem ser perversas? Não é? E aí vocês reflitam aquilo que vocês mais chamem a atenção de vocês. É uma realidade, infelizmente, não acontece só com a mulher, né? Aqui é um contexto feminino, mas o bullying acontece, não tem gênero, não tem sexo, não tem raça, né? Ele acontece com todos. É só a pessoa se sentir frágil, fragilizada, que ela se torna um alvo. Ok? Então, assim, fazia tempo que eu queria ler essa história, achei interessante. Para quem, tá? Para quem quiser ver como que ela lida como um todo, né? Para como que é o desenrolar, o que acontece com ela, então. Ó, falar sinceramente, a raposa eu não sei qual é o contexto, tá? Tem aqui, mas eu não entendi qual que é. Eu não entendi o significado da raposa nessa história. Quem quiser ler e deixar algum comentário, para mim passou ileso aí. Mas é uma história interessante, bacana, o desenho é bonito. Fica para a escolha e o desejo de vocês. Ok? Então, a gente se vê no próximo olhar.